Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou um dos professores aqui do Instituto Advanced Eletrônica e nós vamos dar continuidade nas nossas aulas gratuitas do nosso primeiro módulo, que é o módulo de componentes eletrônicos. E antes da gente entrar na aula 3, a gente vai gabaritar, passar as respostas dos exercícios que a gente passou no final da aula 2. Então, aqui nós tínhamos uma fonte de 9 volts, um resistor de 330 ohms, e nós pedíamos o valor da corrente. Então, fazendo a conta e aplicando aqui o nosso triângulo, nós temos 9 volts, o U, 330 o R, então dividindo, porque um está em cima, o outro está embaixo, a gente acha o I. O I calculado foi de 0,27, ou melhor, 0,027. Se nós colocarmos isso daqui, usando o submúltiplo, então aqui está a vírgula. Vamos andar 3 casas para trás. 1, 2, 3. Aqui, ó. Se nós reescrever, ficou 27,27 miliamperes. Então aqui está em miliamperes e aqui está em amperes. Essa aqui é a primeira das 4 questões. O segundo exemplo, a gente tinha uma fonte de 12 volts, uma corrente de 0,2 amperes, nós queríamos descobrir o R. Fazendo a conta, 12 é o U, está aqui, o I é 0,2, está aqui, então 12 por 0,2, um está em cima, o outro está embaixo, a gente descobre o R. Então R é U sobre I. Como é que vai ficar? Fazendo a conta, a gente encontrou o valor de 60 ohms. Então, esse aqui é o segundo valor que nós procurávamos. Esse é o primeiro. O terceiro caso era o caso que nós tínhamos uma fonte de 20 volts. Então, o U, uma corrente de 0,1, o I, dividindo o U por I, achava o R, que a gente pediu. Então, fazendo a conta, deu um valor de 200 ohms. E finalmente, o último exemplo, a gente pediu uma fonte de 127 com uma corrente de 0,7, o por I, a mesma coisa. Fazendo a conta, a gente encontrou um valor de 181,43 ohms. Então, sempre lembrando de usar o nosso triângulo aqui, para caso você esqueça como é que faz o equacionamento. Entrando então no tópico de hoje, nós vamos falar sobre as grandezas elétricas, vamos dar um pouco de ênfase nessas grandezas, vamos falar algumas coisas novas também. Vamos então trabalhar algumas coisas que nós vamos nos aprofundar aqui nos assuntos referentes à eletricidade. Antes da gente entrar de fato no assunto, eu queria dar pelo menos três exemplos da onde a gente usa isso que a gente aprendeu. Como é que a gente pode aplicar isso que a gente aprendeu na prática? Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui para a gente comparar. Eu tenho aqui 2 lâmpadas que eu uso aqui na minha bancada. Uma é de 60, 127 volts, a outra também. Então eu uso elas aqui, são as chamadas lâmpadas incandescentes. E aqui uma lâmpada LED, que foi cortada aqui para poder tentar arrumar, ela estava com defeito. A gente pode até desmontar ela depois. Uma lâmpada LED. E essa lâmpada LED, ela é hoje muito usada, ela é muito econômica. Então, usando o que a gente aprendeu, a gente pode, comparando esses 2 tipos de lâmpada, a gente pode, de cara, usar algumas coisas que a gente já viu. Por exemplo, a lâmpada incandescente, que é essa primeira, que é a mais antiga, ela consome 60, ela consome em corrente, melhor dizendo, ela consome mais ou menos 0,7 amperes. Então, esse aqui
é o consumo dela. A gente não vai se ater ao tipo de energia que é aplicado na rede, que é um pouquinho diferente. Isso aí é um assunto para uma aula posterior, mas o fato é que a gente já pode, com o que a gente já aprendeu, vamos usar só o que a gente aprendeu. A gente pode usar o que a gente aprendeu para comparar. Uma consome 0,7 e essa lâmpada LED aqui, ó, quando a gente põe, né, e mede, a gente tem, no caso dessa lâmpada, que ela consome 0,07. Olha que interessante. Ela consome isso aqui de corrente, ó. Então isso aqui é a lâmpada LED, ó. Vou escrever LED. Então a incandescente consome isso e a LED consome isso. O que dá para ver de cara? Dá para ver de cara que a LED está consumindo. Aqui, ó, tem uma casa aqui, ó. Aqui é 0,7, aqui é 0,07. Ou seja, a LED consome 10 vezes menos. Então, só por você avaliar a corrente de uma e de outra, ambas são ligadas na mesma rede, né? A mesma energia de rede. Então, eu posso parametrizar que a tensão, que é o outro parâmetro que a gente está avaliando, é de 127 volts para as duas. Então, a tensão é a mesma. A corrente de uma é 0,07, a outra é 0,7. Então, só avaliando tensão e corrente, a gente percebe, olha a diferença de uma tecnologia para outra. Olha a questão do consumo que eu falei, dos equipamentos mais modernos, eles estão cada vez consumindo menos para que as baterias durem mais, né? Então, a gente falou, mas para que eu vou querer saber de um valor que é tão pequeno? Por exemplo, uma lâmpada LED, que a gente está aí vendo hoje todo mundo usar, ela já está na casa, né? Fazendo uma conversão desse valor aqui, ó, para um valor mais atual, ela já está na casa dos 70 miliamperes. Como é que eu converto? Só para a gente recordar, pego a vírgula, né, que são sempre de 3 em 3. Então é mili, micro, nano. Então eu pulo 3 casas. Ó. A primeira casa, a segunda casa, perdão, aqui é a casa original. Aqui, ó. A primeira casa seria aqui, a segunda casa seria aqui, a terceira casa seria aqui. Se eu pego a partir daqui, ó, que é a terceira casa, não dá o número 70? Por isso que eu escrevi 70 miliamperes. Então, só para poder te ajudar aí, se você tiver alguma dificuldade nessa conversão. É só você pegar a vírgula e passar a vírgula 3 casas para trás. Quer transformar para micro? Pega a vírgula, joga mais 3 casas. Se eu pegar o 70, vamos passar para micro aqui para dar o exemplo. Mas não tem mais. Se não tem, você coloca 0. Então a vírgula estaria aqui, ó, porque 70,0 é 70. Vou passar 3 casas, então eu vou pôr 3 zeros. Vou botar a vírgula aqui e vou tirar daqui. Ficou 70 mil micro. Claro que eu não vou usar esse valor, porque não faz sentido eu usar 70 mil, se eu posso usar um valor mais próximo, mais coerente, 70 mili. Então, só para exemplificar, você vê, a lâmpada LED está na casa dos miliamperes, não é na casa dos amperes. Então é importante, né, a gente aprender as coisas, porque no passado, para que eu vou medir miliamperes? Olha aí, a lâmpada LED, uma coisa hoje tão comum, tão usada, está na casa dos miliamperes. Tem coisa que consome ainda menos. Então a gente tem que aprender essas coisas, porque como eu falei, né, a nossa base não é só para equipamentos de informática, mas serve inclusive nesta área. Uma outra comparação que eu queria fazer é, por exemplo, quando a gente, por exemplo, pega uma fonte de notebook. Uma fonte de notebook, usando o que a gente aprendeu. Estou falando só do que a gente aprendeu e já usando esse conhecimento para poder aplicar em alguma coisa. Você pega uma fonte de notebook, existem fontes aí que são 15 volts, a tensão dela, e ela dá uma corrente de 5 amperes. Aquela fonte pretinha que a gente usa para poder alimentar os notebooks. Tem notebook, ele dá uma tensão de saída de 19 volts e uma corrente de 3,5. Tem alguns notebooks que é 19 volts e é uma corrente de 4 amperes. Né? Então, varia um pouquinho. Então, só usando tensão e corrente, a gente já consegue identificar mais ou menos as características de alguns equipamentos. Né? Uma fonte de um notebook. Se eu for, por exemplo, um técnico, eu vou fornecer uma fonte genérica. Né? Lá, por exemplo,
em alguns mercados lá para São Paulo, né? Depende da região que quem está nos ouvindo reside, mas em São Paulo, por exemplo, a gente vê pessoas pegando fontes genéricas, né, e colocando, muitas das vezes, para alimentar um notebook, porque acha que a original é cara. E as fontes genéricas que eu vi lá eles usarem funcionava da mesma maneira, né? Eram empresas idôneas que fabricavam, só que elas fabricavam uma fonte um pouco maior. Aí é questão de gosto, é questão de mercado, enfim, não vou entrar no detalhe, mas o fato é que para ele especificar uma fonte para o notebook, ou para poder pegar uma fonte genérica, ele tinha que saber a tensão e a corrente máxima para poder entrar na mesma especificação do notebook. Um outro exemplo fácil da gente colocar aqui é, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar no mercado de energia solar, ou até mesmo quem trabalha com no-break, né? Então, a pessoa que trabalha com no-break ou com energia solar, que hoje está muito crescendo esse mercado, ele geralmente usa uma bateria automotiva. Qual a tensão da bateria? 12 volts, né? Então, 12 volts é o valor da tensão. E a bateria automotiva, ela tem uma especificação de corrente que, por exemplo, uma bateria automotiva 12 volts 60 Ah é uma bateria automotiva com uma especificação de corrente. Mas o que é AH? Não seria só A? O que esse H está fazendo aqui? O fabricante da bateria está dizendo que essa bateria ela é capaz de fornecer 60 amperes, olha lá, mesmo conceito, né? Unidade da corrente, durante um período, durante um tempo de 1 hora. Então, se ela ficar ligada 1 hora, aqui, ó, puxando essa corrente, fornecendo essa corrente, significa que a bateria, durante 1 hora, ela consegue fornecer 60 amperes. Para que serve a gente avaliar esse tipo de dado? O que isso traz? Isso traz que, por exemplo, se você precisar especificar uma bateria, por exemplo, para determinado tipo de fim, e você sabe que ela é 60 Ah, ela é 60 amperes no período de 1 hora. Então, por exemplo, se eu vou usar uma bateria para consumir 6 amperes, 6 amperes é 10% disso. Então, ela fornece 60 em 1 hora. E eu vou especificar um determinado tipo de lugar ali, na geração ali, né? E ela vai funcionar para fornecer 6 amperes, então 10%. Quanto tempo essa bateria vai aguentar? Aí você pode fazer uma relação fácil, simples. Se eu diminuir a corrente 10 vezes, então o tempo para manter a carga da bateria, né, a compatibilidade, vai aumentar 10 vezes. Então, 60 em 1 hora. Se eu puxar 30, ela dura 2 horas. Se eu puxar 15, ela dura 4 horas. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando 60 por 1, dá 60. 30 por 2, dá 60. 15 por 4, dá 60. 6 por 10, dá 60. Então está mantendo aqui, ó, a especificação do 60 Ah. Então, você vê, só conhecendo grandeza de tensão e grandeza de corrente, que a gente chama de I, né? Eu consigo avaliar, por exemplo, a durabilidade de uma bateria. Então, é importante a gente entender para que serve aprender essas coisas. Então, é a gente aplicando um pouquinho do que a gente aprendeu. Continuando, então, com o nosso conteúdo, agora a gente vai falar de algumas coisas novas para a gente continuar dentro do assunto que a gente começou. Então, eu quero falar hoje com você, dentro desse triângulo aqui, ó, eu quero falar de um quarto item que é implícito nesses três. A gente aprendeu tensão, a gente aprendeu corrente e a gente aprendeu resistência. Agora eu quero aplicar um conceito, que é o quarto dentro, que vai ser derivado desses três, que é o conceito da potência.
Mas o que vem a ser a potência? O que representa a potência? Qual é o propósito da potência? Bom, a potência, vamos fazer uma analogia, como a gente sempre procura fazer para a gente facilitar a nossa compreensão. A potência, ela tem a ver com algo que fornece energia. Então, quando eu estou fornecendo uma tensão, vou colocar aqui um exemplo, 12 volts, e eu estou fornecendo, junto com os 12 volts, estou fornecendo 1 ampere, eu estou fornecendo tensão, liguei uma carga, vou até desenhar um circuito aqui para a gente facilitar, né, a nossa visualização. Circuito fechado, né, um circuito completamente fechado. Por que é circuito fechado? Sabe aquele negócio que tem no autódromo? O carro não vai e não faz um percurso, e ele não volta e continua sempre no mesmo percurso? Então o circuito do autódromo não é fechado? É por isso que a gente chama de circuito fechado. Se eu interromper aqui, é o conceito de circuito aberto. Então, só para a gente identificar os dois conceitos, circuito fechado é quando eu fecho. Circuito aberto é quando está interrompido e não completa o circuito. Você vê lá que nas corridas eles usam esse conceito, né? O circuito de tal lugar. Só para poder a gente nomear, a nomenclatura que se usa é circuito aberto ou circuito fechado. Voltando no exemplo da potência, quando eu aplico 12 volts, perdão, aqui é volts, eu estou usando, né, ou puxando uma corrente de 1 ampere, aqui é 12 volts, né? Eu estou nesse circuito, no caminho dos elétrons aqui, que eles estão andando, né? Lembra? Os elétrons, eles são leves, então eles estão caminhando aqui dentro, estão fazendo um trabalho. Os elétrons estão trabalhando. Por quê? Porque eles estão se movimentando. Para a gente poder entender melhor isso, imagina, eu vou dar um exemplo aqui, vou montar um circuito fechado aqui, e eu vou colocar uma pessoa aqui. Não sou muito bom de desenho, mas eu vou colocar uma pessoa aqui, e essa pessoa está circulando aqui, então ela está fazendo algum tipo de tarefa. Então ela vai, gira aqui, vai indo aqui, vai aqui, volta de novo e tal. Então, essa pessoa que não para de circular aqui dentro, quanto mais rápido ela circula, você concorda comigo que quanto mais ela circula, quanto mais ela corre, quanto mais veloz ela for, você concorda comigo que ela trabalha mais? Se ela corre, se ela anda, melhor dizendo, se ela vai devagar, ela trabalha, mas ela trabalha pouco. Quanto mais veloz ela for, o trabalho dela também aumenta. Então significa dizer que quanto mais ela flui aqui dentro, ela precisa gastar mais energia. Pense num atleta, quanto mais ele corre, mais ele gasta energia, não é verdade? Então a gente tira aqui, nesse exemplo aqui, a energia é o quanto esse que está fazendo aqui o percurso, é o quanto ele está gastando, o quanto ele está tirando dele para poder fazer a corrida acontecer. Então, esse exemplo do atleta é fácil a gente entender. Trazendo agora para a eletricidade. Quando eu coloco o elétron para trabalhar aqui, que eu fecho o circuito, ligo tensão, surge corrente. Se eu diminuir esse valor aqui da resistência, pelo nosso quadrinho aqui, ó, se o R diminui, e o U está constante, pensa que o U é 12. Se esse R diminui, quanto menor esse R for, maior vai ser o I. Porque se o I é esse dividido por esse, se o de baixo diminui, o resultado é que o I aumenta. Então quer dizer que quanto mais eu diminuir esse R aqui, ó, quanto mais fácil for circular o circuito, né, mais o elétron vai trabalhar. Ele vai se parecer com um corredor que corre muito. Então mais energia ele vai ter que gastar. E essa energia está sendo dada pela fonte, pelos 12 volts aqui. O que eu estou aumentando é a corrente. Ele estava circulando numa velocidade, 1 ampere. Daqui a pouco ele começa a circular em maior quantidade. E no caso não é a velocidade, é a quantidade de elétrons, né? Então agora vai para 3 amperes. Então aumentei. Se eu continuar aumentando, diminuindo a resistência, vai aumentar mais ainda, vou para 5. Então quanto mais eu aumento a corrente, esse V está constante,
eu estou gastando mais energia, porque eu estou fazendo circular mais. Mais força eu tenho que pôr aqui, né? No sentido da bateria, ela tem que dar para o circuito mais energia para poder continuar atendendo a essa necessidade. Eu vou dar um outro exemplo que vai clarear um pouquinho ainda mais para você, porque é muito importante a gente entender isso aqui. Imagine que você tenha uma pessoa que forneça, ao invés de ser eletricidade, imagine que você tem uma pessoa que forneça um determinado tipo de mantimento. Então, vamos dizer que é uma fonte, mas não é uma fonte de energia, é uma fonte de algum tipo de suprimento alimentar ou algum tipo de coisa alimentícia, vamos dizer assim. Então, imagine que essa fonte é o mercado, vamos colocar assim. Quanto mais clientes chegarem no mercado, mais o mercado vai ter que fornecer para poder atender a clientela. Então, quanto mais ele atende, ele vai ter que ser mais capaz, ou seja, ele vai ter que ser mais potente. Daí vem o conceito da potência. Então, quanto mais é pedido para ele, mais ele tem que se desdobrar para poder atender essa demanda. Entrou X cliente, ele tem que atender. Entrou 10 vezes a quantidade de cliente, ele tem que ter mercadoria para atender naquele nível. Então a gente começa a entender que a potência do mercado depende do quanto ele é capaz de fornecer de produto. A potência da fonte depende de quantos amperes ela vai conseguir mandar para o circuito sem que ela perca a tensão dela, sem que ela caia numa condição de desuso. Em outras palavras, quanto mais potente for a fonte, mais ela vai ter capacidade de fornecer. E esse fornecimento determina a potência tanto da fonte como do circuito. Agora, eletricamente, como é que eu calculo isso? Bom, para mim calcular a potência, eu calculo multiplicando a fonte, que é 12, pela corrente que circula. Por exemplo, 1 ampere. Então, a potência, nesse caso, é 12, porque 1 vezes 12 é 12. Então, ela está fornecendo 12. Mas 12 o quê? A unidade de tensão de voltagem é volts, de tensão, né? A unidade de resistência é ohms, a unidade de corrente é ampere e a unidade de potência é o watt. Então, a gente acaba de descobrir que, multiplicando a tensão pela corrente, eu descubro quão potente ou quanta potência eu estou liberando para o circuito. Quanto de energia eu estou dando para o circuito. E isso aqui é conhecido, né? Na física, inclusive, esse efeito ele é conhecido como efeito Joule. O que é efeito Joule? É quando você tem a capacidade de produzir trabalho. O exemplo do corredor que eu dei, ele não tem que trabalhar mais para poder fazer o percurso mais rápido, ele tem que trabalhar mais para isso. Então, a capacidade elétrica da fonte produzir trabalho é o quanto de potência ela fornece para o circuito. Quanto que é essa potência? É a tensão vezes a corrente. Então, a gente tira que em todo circuito que tem tensão e tem corrente, porque você pode ter tensão, se eu abrir o circuito aqui, eu tenho tensão, mas não tenho corrente, então não tem potência. Porque se eu multiplicar 12 por 0, não está circulando nada aqui de corrente. 12 vezes 0 é 0. Então, potência 0. Agora, quando eu fecho o circuito, que começa a fluir, acontece que eu vou ter uma corrente e vou ter uma tensão. Quando eu multiplico os dois, aparece a potência. Então, a potência ela é dada em watt. Essa aqui é a unidade da potência. O watt, ou como alguns chamam, watt. Então, essa é a unidade da potência elétrica. Quando nós entendemos o conceito de potência, a gente entende o conceito de capacidade que um determinado elemento pode suportar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um resistor.
Eu sei que por ele passa 2 amperes. E eu sei que em cima dos teus terminais tem uma tensão, tem uma diferença de potencial de 20 volts. Como que apareceu isso aí? A princípio não importa. Considere que você tem um resistor com 20 volts e 2 amperes circulando por ele. Então, se eu vou calcular a potência, eu vou multiplicar a tensão que está nele vezes a corrente que está nele. 20 vezes 2. Eu vou encontrar uma potência de 40 watts. Essa potência que a gente acabou de calcular, o resistor que eu coloquei nesse circuito, neste caso aqui do exemplo, ele tem que ser de 40 watts ou mais, porque se ele for menos de 40, ele vai queimar. Por que ele vai queimar? Porque eu vou exigir dele uma potência que ele não é capaz de fornecer. É como você pegar, por exemplo, aquele corredor e pedir para ele correr a 200 km por hora, só que o máximo que ele corre é 36. Estou dando um exemplo assim para vocês entenderem. Então, eu estou exigindo uma velocidade que o corredor não é capaz de produzir. Então, ele vai saturar, ele vai exaurir, ele vai quebrar. Então, a gente tem que calcular a potência tanto para a fonte fornece uma certa potência. Por exemplo, tem uma fonte de 25 watts. Adianta eu ligar ela nesse resistor? Não, por quê? Porque 25 é menor que 40. A fonte não vai aguentar. Ah, minha fonte é de 50. Estou ligando no resistor de 40. Tá coerente? Está coerente. A princípio está coerente. Por quê? Eu vou fornecer 40 e ainda vai sobrar 10. Que ela vai ficar aqui sem usar. Né? Então, o conceito de potência, ele vem a partir da multiplicação da tensão, recapitulando, do U vezes a corrente, o I. O U vezes o I. Então, só tem potência quando tem corrente. Se não tiver corrente, não tem potência. Porque corrente vai ser zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, é importante a gente entender esse conceito. E dentro dessa condição aqui da potência, nós podemos, por exemplo, agora entrar no exemplo da lâmpada que eu dei aqui, ó. Essa lâmpada aqui, eu sei que a gente já fez um comparativo, mas olha aqui, ela é 60 watts. Esse watts que está escrito aqui é a potência que ela tem. Então ela precisa de 60 watts de energia elétrica para poder acender, para poder funcionar como ela foi projetada para funcionar. Já essa lâmpada LED, que eu dei o exemplo aqui, a gente usou só 2 grandezas, tensão e corrente. Agora estamos falando um pouco da potência, né? Ela é uma lâmpada de 6 watts, olha lá. Então ela funciona, como a gente viu, ela funciona com muito menos energia, né? Então, ela é muito mais econômica. E isso é o parâmetro fundamental que nós podemos trabalhar em eletrônica. Não existe como você entender eletrônica se você não entender isso aqui. Ah, não, mas eu quero fazer o concerto, eu quero ir na prática do concerto. Sim, mas se você não entender o que é tensão, o que é resistência, o que é corrente, o que é potência, você não entendeu nem o abecedário. E se você não tem conhecimento do abecedário, como é que você vai falar? Você pode até ser um trocador de peça, a gente falou sobre isso. Mas para você entender e ter uma base, para você inclusive entrar em outro tipo de mercado, que não só o do equipamento de informática, precisa conhecer pelo menos essas regras básicas.